E falando agora do ciclo financeiro, também um importantíssimo indicador aqui, que ele vai demonstrar quem está financiando a operação. Essa é uma informação relevante que eu acredito que você, gestor, queira saber. Ou mesmo você na posição de analista, como consultor, até para poder calcular a necessidade de capital de giro. Ou seja, onde que eu vou buscar o recurso e o quanto, que é o mais importante. Às vezes, onde que eu vou buscar o recurso nem sempre é problemático. Posso buscar de origem própria ou de origem terceiro. São as duas principais fontes de recursos que nós temos. Mas a pergunta talvez mais interessante é o quanto. Para isso, e de forma intermediária, antes de responder o quanto que eu preciso buscar, nós precisamos entender quem está financiando a operação e por quantos dias. Então, o ciclo financeiro ele mostra isso, né? A diferença do tempo que eu tenho da minha operação, quantos dias que eu demoro em média para receber o dinheiro de volta, desde a compra, venda e recebimento. E quanto tempo que o meu fornecedor me dá de prazo. Essa diferença entre o que o fornecedor me dá de prazo e o ciclo da minha operação vai ser o nosso ciclo financeiro representado em dias. Então vamos calcular aqui. Vamos adicionar uma linha dos indicadores de eficiência e vamos colocar aqui CF de ciclo financeiro. E vamos fazer aqui a nossa forma. Igual o ciclo da operação 173,05, que corresponde ao prazo da compra, venda e recebimento de venda. Então eu sei que 173 dias,05 ou 173 vai ser o tempo que eu vou ver o dinheiro de volta, né? Com quase 6 meses ali aproximado, né? Arredondando para cima. Menos o tempo que o meu fornecedor me dá. O meu fornecedor ele não pode esperar 173 dias, que é o tempo que eu compro, estoco, vendo e recebo. O fornecedor fala, olha, não posso esperar 173 dias, eu espero 92. Então existe um gap aqui. 173 é o dia que eu vou receber em média do meu cliente. E com 92 dias eu já tenho que pagar a minha compra. Então eu vejo que tem um gargalo aqui, um ciclo financeiro de 80,82 dias. Que aqui é o tempo, né, que eu estou financiando a operação. Faço a mesma coisa em 2020. 2020, ciclo da operação 173,88, conforme nós já comentamos, muito próximo, né, o ano de 2019 com o ano de 2020, menos o prazo que o fornecedor me dá. Que eu vejo aqui que já tem uma diferença. O fornecedor em 2020 ele concedeu um prazo maior. Então eu vejo o resultado no meu ciclo financeiro. Que nessa situação aqui, o meu ciclo financeiro ele saiu de 80,82 para 57,78. Que significa, né, quem está financiando a operação. Então eu vejo que eu preciso pagar meu fornecedor, comparando prazo médio de pagamento de compras com ciclo operacional, eu pago o meu fornecedor antes mesmo de receber do meu cliente. Porque para receber do meu cliente eu preciso vender. Por isso nós temos que fazer o ciclo operacional, que é a venda mais recebimento de vendas. Então o ciclo da minha operação é 173, meu fornecedor me dá 92 em 2019. Em 2020 meu ciclo da operação é 173, meu fornecedor me dá 116 dias. Então eu vejo que nessa situação, quando o ciclo financeiro é positivo, significa que o empresário está financiando a operação nos 2 anos. E eu vejo que em 2019 ele está financiando a operação por 80,82 dias em média. Já em 2020 ele está financiando a operação por 57,78 dias. Tá? Isso no aproximado ali com 2 casas decimais. Então eu vejo que melhorou. Vou arrastar aqui a informação para ele já atualizar para nós, né? Então reduzir o ciclo financeiro é excelente, é ótimo. Eu vejo que ele está financiando a operação, mas eu vejo que ele está financiando por um período de tempo representado em dias menor, por isso representa melhor. Então o ideal aqui é que esses prazos estejam em equilíbrio, pelo menos, né? Ou seja, em média o dia que eu recebo do meu cliente é o dia que eu vou pagar o meu fornecedor. Fazendo analogia na pessoa física, geralmente é assim que a gente tenta fazer o equilíbrio, né? Falando em termos apenas de data e não de recebimento ou desembolso ou pagamento, tá? Então, geralmente, o dia que eu vou receber lá o meu numerário de salário, ou prolabore, ou a minha renda de maneira geral, né? Se você for autônomo, investidor, eu tenho que fazer o equilíbrio com o dia que eu vou pagar. Se eu tenho um prazo, né? O dia que eu vou pagar minhas contas, né? Seja lá meus gastos fixos, aluguel, energia e tudo mais, antes do recebimento, eu sei que esse dinheiro tem que vir de algum lugar. Então, sempre é interessante eu receber e pagar pelo menos no mesmo dia, ou pelo menos receber e pagar mais à frente, né? Então, ou seja, geralmente para quem é mais conservador, gosta de receber o salário, geralmente está ligado ao 5º dia útil, coloca lá uma conta para vencer no dia 10, né? Que tem aquela margenzinha para poder trabalhar, né, tranquilamente, até porque geralmente o pagamento da conta exige uma análise, né, antes mesmo de ser executado. Claro que isso aqui é uma analogia, né? Uma empresa está sempre comprando, sempre vendendo,
Por isso que o prazo médio, né? E aqui a gente vê nessa forma positiva, então, que o empresário está financiando o negócio. Então vamos colocar isso em prática aqui na leitura. Vou arrastar a princípio aqui a leitura do ciclo operacional e vou lá no gabarito e vou pegar essa informação como espelho para a gente fazer as nossas adaptações, conforme nós já adiantamos de forma verbal, tá? Colo como valores e olha só, a empresa leva em média 80,82 dias em 2019 e 57,78 dias em 2020, desde a compra, venda e recebimento de vendas. E eu vejo aqui que no meu ciclo financeiro, ele fala o seguinte, a empresa está financiando a operação em... E aí eu preciso fazer toda uma adaptação aqui na minha forma. Então, vou copiar essa parte inicial. A empresa está financiando a operação em... Vou lá na minha leitura e vou adaptar aqui. Ctrl V. Se eu quiser, eu posso digitar também. Então, a empresa está financiando a operação em 80,82 dias em 2019 e 57,78 dias em 2020. E aí eu já encerro aqui a minha leitura, tá? Deixa eu só apagar aqui. Ponto. Então, naquela última ali, praticamente no último concatenário, eu não tenho nada, né? Só o ponto final mesmo, né? Vou deixar só assim, sem espaço para ele ficar grudado ali. Só fica o ponto final. E aí eu encerrei. Conforme nós ressaltamos, não necessariamente o que nós mencionamos verbalmente tem que estar exatamente igual à nossa leitura. Fique à vontade em adaptar com suas palavras, isso aqui é apenas um guia. E assim nós entendemos, né, que o ciclo financeiro, quanto menor ele for, melhor. Inclusive, se ele for negativo, melhor ainda. Porque se ele for negativo, matematicamente falando, o ciclo financeiro é o ciclo operacional menos o prazo médio de pagamento de compras. Isso quer dizer que o fornecedor ele me dá um prazo que é maior que o meu ciclo da operação. E se o fornecedor me dá um prazo que é maior que o meu ciclo da operação, né, nessa situação, por exemplo, ó, vamos só simular aqui, ó, fornecedor, por exemplo, 180 dias. 180 é maior que 173. Eu vou ver que o meu ciclo financeiro é negativo, mas aqui significa que quem está financiando a operação é o fornecedor. Porque eu vou receber do meu cliente com 173 dias, mas eu vou pagar ele com 180. Então, tem uma margem ali de quase 7 dias. Claro que não foi aqui a situação que aconteceu. Apenas para você entender que nessas situações, vou dar Ctrl Z, em que o ciclo financeiro é negativo, sua situação é excelente. Quando ele é nulo, também já é um grande objetivo alcançado, né? Situação desejada por muitos. Mas, conforme nós mencionamos, nem sempre a gente consegue fazer isso, uma vez que no prazo médio de renovação de estoque, além de ter uma compra assertiva, também está ligado ao mercado, tem que ter uma equipe motivada, tem que saber vender, ter as técnicas e as condições também econômicas e políticas do momento podem interferir. O prazo médio de recebimento de vendas está muito ligado também à questão de concorrência, que cada vez mais tem várias empresas colocando, né, além de um produto, um serviço financeiro, né, que você vai comprar algo ligado ali a um parcelamento de longo prazo. Exemplo, fazendo um cartão de uma loja e aí você tem um parcelamento maior. Então a pessoa às vezes acaba optando por comprar naquele local, mesmo que às vezes tenha um valor maior, porque ela está adquirindo um prazo, né? Ou ela está adquirindo um produto financeiro, na verdade, né? Está comprando duas coisas sem saber. E no prazo médio de pagamento de compras, eu tenho a questão ligada ao fornecedor, que ele tem que autorizar ou ganhar um prazo maior, ou às vezes tem que ser uma negociação boa. Então eu vejo que, de maneira geral, o comprador ele exerce uma função muito importante, porque ele está negociando ali quantidade e também prazo com o fornecedor. E muitas das vezes, essa figura do comprador dentro de uma empresa, ele é quase oculta, ninguém sabe quem faz, né? Ou qualquer pessoa faz, de maneira geral. Então ele tem que ser uma visão estratégica, ele tem que entender ali do negócio, tem que entender os controles, senão ele vai negociar um prazo aleatório, assim como compras que às vezes não fazem muito sentido em termos de quantidade. Então o comprador exerce uma função muitíssimo importante. Claro que não é só o comprador que tem uma função importante aqui. Conforme nós mencionamos, a equipe de venda, a equipe de análise de crédito e também toda a conjuntura de ter esses indicadores, sistema, visão do analista para trazer essas informações aqui. Então é toda a engrenagem. Claro que nós estamos ressaltando apenas um dos pontos da engrenagem. E ao mesmo tempo, entender que sem organização e controle, nós não chegamos a esses indicadores. E a partir disso que nós vamos calcular a nossa necessidade de capital de giros. Entender que monetariamente, aquele representação em dias vai dizer para nós qual é a necessidade de capital de giro. Então eu te aguardo na próxima aula para a gente poder calcular a necessidade de capital de giro desse negócio e poder aqui finalizar
o nosso painel de indicadores.